pessoal, tudo bem? Eu sou a Nadir, do canal Profissional do Volante. Profissional do Volante. Hoje nós vamos falar sobre 3 profissões: motorista de aplicativo, motorista da família e motorista de executivos. São 3 funções onde você pode usar as mesmas táticas para as 3 funções. De morar na casa dos patrões, independente de qualquer coisa, você precisa ter. Como eu trabalhei nessa função, eu tinha que estar disponível 24 horas para uma emergência. Eu ficava com o carro dos patrões, eu atendia 2 crianças na época, 2 adolescentes, na verdade, e ainda atendia a família e muitas vezes. Mas eu conseguia fazer minha faculdade, na época eu estava cursando administração e eu conseguia ainda atender. Mas muitas vezes eu precisava realmente estar em horários bem diferentes para atender, porque como eu era adolescente, então eu precisava transportá-los para shopping, para festas, entendeu? Cursos, ou às vezes alguns eventos no finais de semana. Mas tudo isso era compensado, com certeza, né? É necessário. Enfim, a outra função, que é o executivo, não foge muito disso. Mas o executivo, você não é contratado, né? Você só atende naquele momento. Então, você não tem que ficar... Você escolhe o que você vai atender. Então, eu trabalhei numa agência de turismo. E nessa agência de turismo, eu mesmo corria atrás do meu trabalho. Por exemplo... aqui em Sorocaba tem spa. E no spa, normalmente, as pessoas não vêm com o seu carro próprio. Muitas vezes elas alugam um carro e vêm para o spa. Para não ficar ali... às vezes a pessoa ia ficar 1 mês no spa ou mais, entendeu? Então, acabava ficando sem o carro. Então, vinha de carro. E aconteceu de ter uma senhora que não gostava de voar. Então, o motorista dela particular trouxe ela do Rio de Janeiro para Sorocaba e depois de 1 mês ela me contratou através da agência para levá-la para Rio de Janeiro. Então, a outra função hoje em dia bem mais fácil de entrar, que você precisa, se eu não me engano, né, precisa ter os 2 anos de habilitação. Para você fazer o aplicativo, motorista de aplicativo. Isso tudo é muito bom, porque você adquire experiência. Às vezes você nem dirige, nunca dirigiu, assim, viagens ou constantemente. Então, você vai acabar fazendo de 8 a 10 horas por dia dirigindo. Então, isso vai te dar uma certa experiência, onde você vai aplicar. E com certeza isso vai te dar um resultado bom lá no final, que é conseguir um trabalho registrado, né, com todos os benefícios. E a dicas para quem quer trabalhar na profissão de motorista particular, que é no caso da família, tomar muito cuidado com tudo que você vê, ouvir da família. Você não pode, em hipótese alguma, comentar com outras pessoas, porque é muito importante você ter discrição, né? E muitas vezes você não pode ficar de leve trás de um para o outro, de outro para o outro. A gente vai aprendendo no dia a dia. Eu caí de paraquedas para ser motorista de adolescentes, mas às vezes tem umas contradições, algumas coisas que você tem que ficar bem neutra na situação. E não prejudicar ambas as partes, não também deixar que os jovens, as crianças, os adolescentes caem em situação de perigo. Então, essas foram uma das experiências que eu vivi como motorista particular e também a experiência que eu vivi como motorista executivo e também tive muitas experiências como motorista de aplicativo. Hoje eu posso dizer que essas três funções só funcionam se você se dedicar de 8 a 10 horas no motorista de aplicativo, incessantemente, não interrompa, porque
Se você está fazendo essa função para você ter um rendimento meio que igual de mês para mês, não tão... vai dar uma diferença ou outra, mas você precisa se dedicar de 8 a 10 horas diretamente com o aplicativo ligado. E isso é muito importante, senão você não vai atingir o seu objetivo. Eu tive experiências e não atingi, passei por dificuldades. Então, isso eu recomendo. A de motorista particular, realmente, hoje eu tenho amizade até hoje com a família. Os filhos já estão muito bem crescidos, mas eu creio que as minhas atitudes, as minhas funções foi exercida com sucesso, que até hoje eu tenho amizade com a família toda. Então, só tenho a agradecer com tudo que eu aprendi. E a do executivo, que é no caso quando eu fui para o Rio de Janeiro pela primeira vez, na Praia do Leblon, um prédio maravilhoso na frente ali da Praia do Leblon, é onde eu levei a minha cliente. Então, só tenho experiência maravilhosa para contar dessas 3 profissões. Se você, nessas 3 profissões, você tem o curso de MOP, você pode transportar, mesmo com um carro de passeio, você pode transportar produtos laboratoriais, por exemplo, onde tem muitas, é necessário, são coisas muito, como que fala, comprometedoras, são vacinas, por exemplo, nessa nossa época, o transporte de vacinas, o transporte de coisas que podem contaminar, produtos químicos, que é um frasquinho pequenininho, mas precisa ser transportado. Então, uma série de coisas, porque existe o produto químico que é enorme, gigantes, que é transportado só com caminhões e carretas, e existe o produto químico que pode ser transportado com um carro pequeno. Então, é importante você ter esse curso. Então, se você está trabalhando na área de motorista, ou não, mas você tem a chance de fazer esse curso do MOP, faça, que isso vai te ajudar muito lá no futuro próximo. Como motorista de aplicativo, eu agreguei a função de divulgar o meu trabalho. Qual é o meu trabalho? Na época, eu já estava com o curso de instrutora, já havia trabalhado como instrutora. Então, isso veio me ajudar muito, conseguir alunas para, ensinar. Não vou dizer ensinar, porque na minha opinião, se você tem a sua habilitação, você já sabe dirigir. Mas é para perder os medos, tirar os medos, que muitas vezes as pessoas, uns aos outros passam traumas. Muitas vezes o marido passa um trauma para a esposa, o namorado passa um trauma para a namorada e o pai passa um trauma para o filho quando vai ensinar a dirigir. Muitas vezes qualquer palavrinha que diminua a capacidade, acaba diminuindo a capacidade do ser humano por conta das palavras. Então, quando a gente vai ensinar alguém ou ajudar alguém ou instruir alguém, nunca diminua a pessoa, pelo contrário, fala que ela está sempre em condições de aprender, e é fato. E eu, como instrutora, eu realmente consegui que algumas pessoas entendessem que a capacidade estava ali, só precisava aflorar, e muitas vezes deu tudo certo, graças a Deus. São funções que você consegue com a categoria B. Então, algumas coisas você precisa se adequar para passar para um outro patamar, para um outro processo na sua vida. Essa é a importância de você ir passo a passo, porque ninguém nasceu sabendo, ninguém nasceu sabendo.
E se eu tenho o curso, se eu tenho a profissão que eu tenho hoje, não quer dizer que eu também sei tudo. Na verdade, eu tô sempre aprendendo, sempre. E é por isso que eu quero falar muito sobre profissão de motorista, profissional do volante, porque isso me faz manter viva as minhas funções como motorista. Essa que é a verdade. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.